We're gonna throw down some punches, we might get knocked on the ground. We're gonna use our hot token. Hoje uma série maravilhosa, abençoadora para minha vida e para a tua vida. E nessa série nós vamos falar sobre sinais, sobre confirmações, sobre processo e sobre resultados para poder vivermos uma nova direção com Deus. E no episódio de hoje, episódio 1, nós vamos direcionar cada um de vós nos sinais. E eu vou falar sobre 5 sinais de que Deus está preparando uma nova direção para a sua vida. E se essa mensagem chegou até você, talvez seja porque Deus quer falar algo ao teu coração. Porque Deus, Ele não muda apenas destino de uma pessoa, Ele muda a direção do coração. Você hoje talvez está se sentindo aí perdido, sem direção, mas no fundo do teu coração, do seu ser, ecoa uma voz que diz que ainda há um fio de esperança. Então fica comigo até o final, porque hoje eu quero compartilhar com você 3 sinais de que Deus pode estar preparando uma nova direção para a tua vida. Escuta com atenção essa linda história que vai tocar seu coração e vai fazer você se identificar. No tempo em que o povo buscava novamente a Deus, vivia um jovem chamado João. Então ele morava numa pequena aldeia bem próximo do deserto. Ele conhecia as histórias das Escrituras, mas o seu coração estava tão machucado, estava muito distante do Senhor. Então, João havia tomado muitas decisões erradas na sua vida. Ele seguiu caminhos que o afastaram de Deus. Escolheu amizades que o levaram a mentir, a enganar pessoas, e com o tempo, o coração de João ficou completamente pesado. Mesmo ele tendo ouvido falar de Deus, de Yahvé, desde pequeno, ele acreditava que já estava longe demais de Deus para mudar. Então um dia, um viajante passou pela aldeia contando histórias de profetas, histórias antigas, e lembrando como Deus havia guiado homens como Moisés no deserto e transformado a vida de pessoas comuns. Então o viajante disse simplesmente assim: Deus sempre dá uma nova direção para quem decide voltar-se a Ele. Aquelas palavras ficaram dentro do coração de João. E naquela noite, João saiu da aldeia, caminhou até o deserto e ali sozinho ele fez algo totalmente inovador. Ele olhou para o céu, cheio de estrelas, e falou com Deus pela primeira vez, como ele já não fazia há muito tempo. Então ele que resolveu orar a Deus e clamar, dizendo: Senhor, eu me perdi, mas se ainda houver um caminho para mim, mostre-me. E no dia seguinte, João começou a mudar as suas atitudes. Pediu perdão a algumas pessoas que ele havia enganado, abandonou as práticas que ele sabia que não agradava a Deus e passou a ouvir os ensinamentos das Escrituras, transformando assim ele de dentro para fora. E ele lembrava das palavras de Jesus, que ensinava que quem decide segui-lo recebe uma nova vida e um novo coração. A mudança, muitas vezes na minha vida, na tua vida, não é fácil. E não foi fácil para João. Mas algumas pessoas nem acreditaram nele, que ele havia realmente mudado. Mas ele continuou firme, buscando a Deus todos os dias. Isso acontece na minha vida, isso acontece na tua vida. Às vezes as pessoas olham para nós e não acreditam na nossa verdade, no nosso desejo de mudança, mas com o passar do tempo, assim como aconteceu com João, todos começaram a perceber aquela transformação que veio de dentro para fora. E João ele se tornou alguém super conhecido em ajudar as pessoas que precisavam, os mais necessitados. Ele começou a aconselhar os aflitos, os contritos de coração, e começou a ensinar que Deus sempre oferece um novo começo. E um dia, olhando novamente para
o deserto onde ele havia orado pela primeira vez, João entendeu algo profundo. E Deus não apenas muda caminho, Ele transforma o coração de quem decide segui-lo. Talvez eu e você estejamos vivendo situações que não estamos entendendo, ouvindo todas as vozes menos a do Senhor. E assim como João entendeu e começou a viver não mais pelo lado incorreto da vida, perdido, ele começou a viver guiado pelo Deus Todo-Poderoso e mostrando a todas as pessoas ao seu redor que existe uma nova direção para quem decide confiar e se entregar completamente, de corpo, alma e coração ao Senhor. E sabe qual é a moral dessa história? Quando alguém decide voltar-se para Deus, Ele sempre abre um novo caminho e transforma a vida de quem o busca de todo o coração. Eis que em Isaías 43 ele diz assim, que faço uma coisa nova. Agora sairá a tua luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e um rio no ermo. Aqui eu quero compartilhar com você de forma muito clara, e te apresentar 5 sinais poderosos que podem te ensinar e te ajudar a encontrar essa nova direção com Deus. O primeiro deles é o seu desejo do seu coração de mudar. Uma pessoa que antes mentia no trabalho, enganava os outros, começava a sentir que isso não agradava a Deus. Então ela decide com honestidade, mesmo que ninguém esteja olhando, a mudar, a começar a ser mais sincero, ser honesto, a falar a verdade. E quando Deus ele começa a agir dentro do nosso coração, nasce dentro de nós um desejo verdadeiro de mudar. Esse é o primeiro sinal. Se você está sentindo aí dentro do seu coração vontade de mudar, esse é o já grande sinal que Deus está tocando em você para você viver essa nova direção. O segundo sinal é você se arrepender verdadeiramente, não importa o que você tenha feito, o que tenha acontecido na tua vida. Alguém que vivia brigando dentro de casa decide pedir perdão a toda a família e passa a buscar a paz dentro dos relacionamentos. Isso é um exemplo muito clássico, muito forte, porque família é um patrimônio, que o Senhor nos entregou nessa terra. E quando a gente vive dentro de casa em pé de guerra, brigando, em conflitos, isso não traz paz no nosso coração. Pelo contrário, a gente tem vontade de ficar mais fora do que dentro de casa. Mas quando a gente toma a decisão de mudar, começa a pedir perdão e buscar paz nos relacionamentos, se ter uma transformação verdadeira, se arrepender da forma que nós agimos, falamos muitas vezes, e o perdão ele muda todas as histórias. E se arrepender não é apenas sentir culpa, mas é decidir você abandonar de uma vez o erro. Se arrepender é algo que vem de dentro, é algo verdadeiro e não fazer novamente. O terceiro sinal é um desejo de buscar mais a Deus. Então uma pessoa que quase nunca orava começa a separar alguns minutos do dia para conversar, ler ensinamentos do Senhor. E quando Deus muda a direção da vida, cresce essa vontade de orar, de ler, de buscar, de aprender muito mais sobre Deus. E isso é muito profundo para que a gente possa encontrar essa nova direção na nossa vida. E o quarto sinal é a mudança de atitude. Uma pessoa, por exemplo, antes ela ignorava, precisava de ajuda para passar alguém, para ajudar alguém em dificuldade. Então ela começa a compartilhar o que ela tem e demonstra mais amor. Por exemplo, você ganha um X salário e alguém vem te pedir algo emprestado. E o que você tem está contado para você poder ajudar, para você poder pagar as suas contas e não sobra nada para você ajudar. Então ali você passa a compartilhar o pouco que você tem. Às vezes deixar uma conta para pagar mais para frente, às vezes dividir o cartão, pagar o limite, dividir mais vezes e compartilhar o nada, o pouco que você tem. Porque às vezes uma nova direção ela aparece nas pequenas atitudes no nosso dia a dia, aquilo vem em dobro para você. Quando você começa a mudar as suas atitudes. E mudar as suas atitudes é em todos os momentos. Se você acorda tarde, acorda mais cedo. Se você não tem horário, se você não é pontual, você começa a ser pontual. Então são detalhes do dia a dia que vai fazendo essa diferença. E o quinto e último sinal é quando você começa a sentir uma paz. Uma paz que excede todo entendimento. Mesmo passando por problemas no trabalho, na família, a pessoa ela mantém a confiança em Deus e não perde a esperança. E isso é ouro. É ouro, é receber do Senhor uma graça que é imerecida, algo que vem muito
profundo, né? Porque a gente mesmo enfrentando dificuldades, quem segue uma nova direção em Deus sente paz interior. Então, se você quer viver essa nova direção com o Senhor, já tá aí com o desejo de mudar o sinal 1. O 2, se arrepende de coração daquilo que você fez errado. Você começa a querer sentir vontade de ler, de buscar mais a Deus, de ter um relacionamento com o Senhor extra templos, sabe? Você e Deus, no seu quarto e no secreto. Você começa a querer mudar suas atitudes e aí, consequentemente, o Senhor vai tocando e verá aquela paz profunda para poder atingir a sua vida, a sua casa, a sua história e o teu coração. Sabe por quê? Viver uma nova direção, ela não significa que todos os problemas vão desaparecer, mas significa que agora a vida tem um propósito muito maior. Quando nós decidimos seguir a direção do Senhor, nossos pensamentos mudam, nossas atitudes mudam, nosso coração, ele começa, sabe, a ser transformado. Deus, ele faz isso na vida de muitos homens da Bíblia. Ele fez isso com Moisés, que recebeu uma nova direção para libertar um povo inteiro. Da mesma forma, Deus também pode dar uma nova direção para qualquer pessoa que decidir e tomar, né, essa atitude, a decisão firme de confiar no Senhor. Uma nova direção, ela começa com uma decisão. Volte-se para Deus e permita que Ele guie o teu caminho. Porque quando Deus guia, mesmo no deserto, sempre existe esperança, propósito de um novo começo. E aqui nós chegamos ao final de mais um vídeo. Nos ajude aí a alcançar mais e mais pessoas que necessitam da graça, do poder e da presença do Senhor. Curta esse vídeo, ative o sininho, comente, compartilhe. Ah, já ia me esquecendo. Você sente que precisa viver uma nova direção na sua vida? Acertando as contas e buscando viver a verdade rumo ao caminho certo? Descreva aqui nos comentários o que você precisa mudar. Algo que em sua percepção não está correndo, não está acontecendo, não está fazendo você sentir alegria e paz no seu coração. E lembre-se do que Deus diz em Provérbios 3, verso 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quando colocamos Deus à frente, Ele nos conduz com segurança, nos dá direção, nos transforma completamente a nossa história. E Ele faz, como está lá em Deuteronômio 7:9, Ele mantém a sua aliança até 1000 gerações. Então, quando você decidir viver essa direção com Deus, a bênção não vai alcançar só você, mas sua família, seus filhos e os filhos dos seus filhos. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. E me diga aí, você está pronto para viver essa nova direção e aplicar esses sinais abençoadores que Deus está indicando aí para você, para que você possa viver o novo sobrenatural de Deus? Fica conosco aqui, curte, comente, compartilhe. Até o próximo vídeo, um beijo no seu coração. Fica com Deus!